Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, igreja. Estamos aguardando os irmãos chegar para iniciar. Meus olhos viram a tua salvação. É Jesus, Graça e paz, Luciano. luz dos povos, tua redenção. Menino Deus que veio a nós, verdade a nos confrontar, a graça que irá nos consolar. Graça e paz, amadas. Em tempos de escuridão, tão bela história nos contar. No mundo a tua glória vai brilhar. Ó Senhor, meus olhos viram a tua salvação. É Jesus. A luz dos povos, tua redenção. A revelar a intenção de todo coração. Nos despertar, dar esperança a toda a criação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos, amados irmãos e irmãs, e com as igrejas que estão aqui presentes. Graça e paz. Minha mãe Zéza acabou de entrar. Essa é uma mãe adotiva que eu tenho. Nós louvamos a Deus pela vida de todos os amados irmãos aqui presentes e ficamos alegres, irmãos, porque nós temos o privilégio de estarmos mais uma vez aqui reunidos, não é? Vamos orar e depois estaremos fazendo a reflexão na palavra de Deus nesta manhã. Convidamos a todos a estarmos orando nesse presente momento. Pai bendito, em tua trina presença, Senhor, nós louvamos, glorificamos e exaltamos o teu nome, porque o Senhor tem sido fiel para conosco todo o tempo. Pai, nós te louvamos pelos teus benefícios, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela salvação com que o Senhor nos alcançou. Nós louvamos o teu nome, Pai Santo, porque o Senhor de fato é digno de ser louvado, adorado e bendito. Neste momento, Pai amado, nós rogamos as tuas ricas bênçãos sobre todo o teu povo que se chama pelo teu nome, por cada amado irmão, irmã, igreja presente neste exato momento aqui. Nós rogamos as tuas ricas bênçãos sobre todos, como rogamos, ó Deus, a iluminação do teu Espírito para a compreensão das Sagradas Escrituras. Que sejamos, ó Deus, em nome de Jesus, desafiados pelo teu Espírito a pôr em prática, ó Deus, aquilo que o Senhor há de nos falar nesta manhã, e que tudo em nós, o Senhor seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero convidar a todos a estarmos a meditar na palavra de Deus. O reverendo Luiz André Brasília está nos congratulando, né, com sua presença. Nós ficamos felizes, ok? Felizes por todos vocês que estão presentes. O pessoal aqui evangelizando, não é? Também está online. Nós rogamos as ricas bênçãos de Deus sobre vocês e vamos estar lendo o Salmo de número 46, que eu acredito que é extremamente propício nós estarmos fazendo uma
reflexão nesse salmo, nessa palavra do nosso Deus, que diz o seguinte: tem por título, meus irmãos, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico, e assim diz o salmo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Ainda que as águas tumultuem, espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aqueitai-vos vós e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus nos aplique essa palavra para o louvor do seu nome. Meus amados irmãos, nós sempre temos recordado e sempre estamos pensando a despeito do momento que nós estamos vivenciando. É impossível que esse momento não estejam afetando as pessoas, vivenciando esse momento de isolamento social forçado. A gente tem testemunhado, a gente tem verificado quantas pessoas estão sofrendo, e não porque elas adquiriram a enfermidade, mas as pessoas estão sofrendo porque é uma situação nova, é uma situação qual, na nossa cultura, nós não estávamos acostumados, nós nunca vivenciamos um momento desse em nossas vidas. E com toda certeza, meus amados irmãos, isso provocou diversas situações emocionais na maioria das pessoas que estão nessa posição de quarentena. Então é normal e é natural que muitas vezes as pessoas venham fazer até determinados questionamentos acerca de sua fé, de Deus, justamente pela angústia, pelo desespero que se vivencia por algo que nunca foi experimentado antes. Então, o povo brasileiro, ele está tendo uma dificuldade enorme de se adaptar a esta realidade que é pesada e que tem assolado a muitos, não é isso? E aí as pessoas elas acabam desenvolvendo alguma patologia dentro das questões emocionais. Síndrome do pânico, crise de ansiedade, não é? Ao ponto de terem a necessidade de fazer usufruto da medicação para poderem ter um equilíbrio orgânico e assim também um equilíbrio emocional da sua própria condição. Porque o que tem de doenças psicossomáticas aí se manifestando nas pessoas é uma coisa impressionante. Um grande exemplo disso, meus irmãos, lembram daquelas famosas manchas escuras que às vezes surgem em algum lugar do corpo, que fica dolorido, que parece como se a gente tivesse levado uma pancada forte. Pronto, aquilo é a somatização justamente das questões emocionais. A gente não sabe lidar, então manifesta no corpo, porque nós não conseguimos lidar com aquilo que nós estamos sentindo, com aquele momento que nós estamos vivenciando. Então, isso são justamente as somatizações das emoções. E aí o corpo, ele recebe essa descarga e age dessa forma. Mas aqui nós vamos aprender, meus irmãos, com a palavra de Deus, a lidarmos com essas situações. E eu gosto muito deste salmo,
pela forma com que o salmista ele expõe justamente essa questão de Deus ser o nosso refúgio e Deus ser exatamente nossa fortaleza. E aqui o salmista ele começa do verso 1 até o verso 3. É interessante, meus irmãos, que ele já inicia, vejam que coisa interessante, ele já inicia dizendo que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza e é o socorro presente nas tribulações. Então, primeiro que nós precisamos, e é um desafio para todos nós, de crermos nesta realidade. De crermos que de fato é assim que Deus é. E é assim que Deus age. Porque Deus, meus irmãos, Ele não nos concedeu uma fé covarde. Deus nos concedeu uma fé para que nós a utilizássemos. Se tem pouca fé, que se rogue a Deus nas orações, para que Deus nos aumente a fé, para que possamos de fato desfrutar de coisas grandiosas na relação com o próprio Pai. E em momentos de sofrimento e em momentos de angústias, é bom nós lembrarmos que Deus é um Deus presente. E as pessoas muitas vezes, quando elas estão angustiadas, quando elas estão sofrendo, quando elas estão depressivas, têm uma tendência enorme de achar que Deus as esqueceu ou que Deus as abandonou. Porque nós muitas vezes temos um pensamento equivocado com relação a Deus. E eu já disse isso aqui várias vezes. Não é? As pessoas têm uma tendência de se relacionar com Deus e considerar a meritocracia. Irmãos, meritocracia é na empresa onde a gente trabalha. Ali pode ser utilizada essa metodologia, a meritocracia, ok? Mas quando se trata de Deus, não há mérito em nós. Tudo é fruto da graça. E muitas vezes, quando nós estamos enfrentando problemas, a primeira pergunta que se faz é: Deus, por que eu mereço isso? O que foi que eu fiz para merecer tal coisa? Não se trata de merecimento em nenhum momento, meus queridos. Porque tudo na nossa vida é um favor gracioso da parte de Deus. E olhe, uma coisa que é bom a gente lembrar também: Deus não deve nada a nenhum de nós. Ele atua para conosco porque Deus nos ama, meus irmãos. E o salmista deixa claro justamente que ele é refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E daí, o salmista agora faz uma comparação com as tribulações em relação à fúria da própria natureza. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ou seja, ainda que aconteça um terremoto, que os montes se abalem nos seios do mares, ainda que venha também do mar para cá aquela onda gigantesca, um tsunami, com toda aquela força arrasadora e destruidora. Ainda que as águas tumultuem, espumejem e a sua fúria, os montes se estremeçam, as duas coisas juntas, você tendo um terremoto, veja que coisa impressionante, você tendo um tsunami ao mesmo tempo. Mesmo que a nossa situação, na nossa vida, nós venhamos a fazer a comparação como o próprio salmista está dizendo, olha o que ele continua falando: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. É em Deus que nós temos alegria. O santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Ou seja, Deus estando presente, não importa o que venha, não importa o que aconteça, não importa a força, o poder ou a magnitude do que venha assolar nossas vidas, quando Deus está presente, meus irmãos, nada será abalado. E há alegria na cidade de Deus. Deus ajudará desde até amanhã. É bom a gente entender que Deus é um Deus presente em todo momento da nossa vida. Irmãos, não há um microsegundo sequer, não há um milésimo de segundo que se possa mensurar e considerar que Deus não está presente. Porque Deus está. Ele está. E a gente precisa ter esta confiança. E parece muitas vezes que nós estamos vivendo um dia a dia alheio à presença de Deus.
Meus irmãos, a maneira com que nós vivenciamos o nosso dia a dia demonstra o Deus que nós acreditamos. A maneira com que nós nos comportamos, agimos, pensamos no dia a dia vai exatamente nos mostrar e vai mostrar para as pessoas qual é a fé que a gente tem, em quem nós cremos, quem é de fato o nosso Deus. Então o salmista ele continua colocando mais algumas questões, não é? E vem agora trazendo a comparação com relação às nações. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Então aqui o salmista expressa exatamente o poder de Deus. E é interessante que ele fala apenas aqui da voz de Deus, não é? De Deus falar alguma coisa e essa coisa acontece, ao ponto de que há tanto poder na própria palavra desse Deus, não é? Que ele faz o comparativo dizendo que a terra se dissolve quando Deus faz se ouvir a sua voz. Vejam que coisa impressionante. Vejam a magnitude, a grandiosidade do poder da palavra de Deus sendo ouvida. E por que nós estamos temendo? E por que nós estamos nos sentindo desencorajados? E por que nós estamos permitindo que nossas almas sejam abatidas? A gente tendo um Deus tão maravilhoso como esse, tão grandioso e tão poderoso, nos assistindo em todos os momentos da nossa vida. O salmista continua e agora ele vai colocando justamente as perspectivas terrestres, né? Ele vai pegando aqui o comparativo em relação ao exército e diz: o Senhor dos exércitos está conosco. E é interessante a gente entender essa analogia, porque aquele era um período que haviam guerras com certa frequência, não é? E aí você imaginar que se você juntasse todos os exércitos da terra, nós temos Deus sendo maior do que isso. É tanto que é dito, o Senhor dos exércitos. Imagine, né? Aquele que consegue ter um exército tão grandioso, tão numeroso e tão poderoso. Este é o nosso Deus. E o salmista continua mostrando: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aqui ele vai chamar a atenção para os antepassados, ele vai chamar a atenção para a história de Deus na vida de Jacó, as coisas das quais Deus fez de maneira grandiosa. Por isso que é mencionado o Deus de Jacó, para saber que Deus é que o salmista está exatamente mencionando, está falando, para que se não tenha sombra de dúvida nenhum, que é justamente a respeito do único, soberano e todo-poderoso Deus, o Deus de Israel. Então, meus irmãos, o salmista aqui, chegando no verso 8, ele faz um convite. Ele faz um convite para todas as pessoas, para todos os filhos de Deus. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Pare para pensar e recorde tudo aquilo de maneira grandiosa que Deus fez na sua vida. A primeira grande ação poderosa de Deus, a primeira obra grandiosa de Deus na minha vida, na sua vida, na nossa vida, foi o encontro com Cristo. Não nos esqueçamos desta obra em nós. Não nos esqueçamos daquele dia que Cristo veio ao nosso encontro, que transformou nossa vida, que nos deu de fato um significado para a nossa existência, que finalmente a nossa alma encontrou descanso, encontrou paz, que finalmente a nossa alma se completa, porque o homem só se completa em Deus. Somente Deus tem aquilo que a alma humana necessita. E aí, meus irmãos, essa foi a primeira grande obra. Contemplemos isso que Deus fez na nossa vida. Mas o salmista continua chamando a atenção para outras coisas. Que assolações efetuou na terra. E aqui ele fala do próprio testemunho daquilo que Deus realizou em toda a história do povo de Israel. É bom a gente sempre lembrar disso. Quantas coisas grandiosas
e poderosas Deus realizou para com o seu povo. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Ou seja, tudo aquilo que estiver na qualidade de um exército, vamos assim contemplar, que como se estivesse nos cercando, nos arrodeando e partindo para o ataque em relação a nós. Então Deus está dizendo exatamente, Ele põe termo à guerra. É o próprio Deus que atua, meus irmãos. É Deus que batalha para com o seu povo. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Se você está se sentindo exatamente desta forma, como se um exército tivesse vindo contender com você, lembre-se, Deus é mais poderoso do que esse exército. Porque segundo o salmista, é Ele que vai quebrar tudo, é Ele que vai destruir tudo. Então, muitas vezes, é esse o sentimento que nós temos mediante o quadro que estamos vivenciando. Não é isso? Como se nós estivéssemos sendo, a qualquer momento, subjugados por uma força maior, por um poder contrário a nós. Mas Deus promete aqui, e é claro na sua palavra, pela experiência do salmista, ele fazendo toda essa comparação ao exército, olha, mesmo que seja assim que você esteja se sentindo, entenda, é Deus que vai contender, é Deus que vai à batalha, é Deus que vai destruir tudo isso. E o salmista ele continua aqui fazendo uma chamada de atenção, só que dessa vez a gente escuta de forma muito explícita pelo salmista a voz do próprio Deus, quando ele está dizendo, aquietai-vos. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Então, meus irmãos, depois de toda essa narração, não é, do salmista, fazendo todas essas comparações para ilustrar, para mostrar que mesmo que se estivesse vivenciando esta situação aterrorizante, vamos assim dizer, entendamos, venhamos a compreender que Deus está no controle de todas as coisas. E Deus está dizendo neste momento para o seu povo, aquietai-vos. Não reclamem, não briguem, não critiquem, apenas aquietem-se, perseverem nas orações, continuem orando, continuem testemunhando, continuem levando a mensagem de esperança neste momento, como eu tenho dito quase todos os dias aqui. Levemos a mensagem de esperança, porque é isso que as pessoas estão precisando ouvir nesse momento de desesperança. Sejamos os portadores da esperança para essas pessoas. Aquietai-vos, descansem, meus irmãos. Aprendam a entender que quem é soberano é Deus. Na nossa cultura, a gente tem uma mania de querer que primeiro a gente pensa naquilo que a gente pode fazer, como pode fazer, aí depois a gente para pensar, já que eu não tenho o que fazer, eu vou orar. Está errado. Isso é uma inversão de valores. A primeira coisa que a gente tem que fazer em qualquer circunstância, em qualquer situação, é orar, porque nós estamos exatamente professando a nossa dependência em Deus, nós estamos professando para as pessoas, nós estamos confirmando em nossa própria alma, nossa dependência com o nosso Deus. Quando nós vamos, a primeira coisa a ser feita é orar. Então a gente ora, e depois que a gente ora, é que a gente vai pensar nas coisas que a gente pode fazer. Mas primeiro a gente ora, porque como Paulo gosta de dizer, é a graça de Deus comigo, exatamente. Porque aí as coisas que seremos capazes de realizar, aquilo que nós poderemos vivenciar e fazer acontecer na prática, vai ser mediante a graça de Deus conosco. Não será por nenhuma competência ou capacidade nossa não, porque toda a nossa suficiência vem do alto. Então aquiete seu coração, acalme-se.
Acalme-se, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. E o salmista termina novamente nos chamando a atenção, como ele começa o salmo também. O Senhor dos Exércitos está conosco, isso é um fato. Mais uma vez ele evidencia que Deus é um Deus presente na minha vida e na vida de cada um de vocês. Deus é um Deus presente na vida do seu povo constantemente. Não tenham dúvidas a respeito disso não. Como também, meus amados irmãos, o fechamento do salmista neste salmo é igual ao início. O Deus de Jacó é nosso refúgio. E ele começa no verso 1 fazendo essa mesma afirmação. Deus é nosso refúgio. Vamos nos refugiar em Deus. Vamos nos refugiar na sua palavra. Vamos nos refugiar na sua graça, na sua misericórdia, na sua bondade, no seu amor, no seu poder. É aí onde a gente tem que estar buscando o refúgio. A gente não vai ter refúgio por parte de nenhum governante, não. Porque refúgio e fortaleza é somente o nosso Deus. E eu fico pensando que é exatamente isso que Deus está mostrando todo o seu povo com essa situação. Deus está se manifestando que é Deus para o mundo. E que o mundo saiba que Ele é refúgio, que Ele é fortaleza. Quando muitas vezes as pessoas estão apostando na sua preferência política, na preferência do seu candidato eleito ou não, no projeto de governo ou não, nada disso adianta, meus irmãos. Se Deus não estiver estendendo a sua mão e abençoando. Então, o nosso refúgio é Deus. Que Deus nos aplique, meus irmãos, essa palavra. Que sejamos desafiados por Ele a crer nele da mesma forma que o salmista crê e como o salmista expôs essa própria experiência pessoal na relação com Deus. Que venhamos a vivenciar estas mesmas experiências exatamente e oportunamente neste momento de angústia que a maioria das pessoas estão vivenciando. Que façamos exatamente o diferente. Mostremos o Deus que habita em nós. Evidenciemos para as pessoas quem é este Deus Todo-Poderoso. Não nos cansemos de fazer o bem e não nos cansemos de anunciar essa palavra, essa mensagem de esperança. Em nome de Jesus. Amém. Vamos mais uma vez orar. Vamos dar graças a Deus pelos seus benefícios para conosco. Bendito Deus, Pai de amor, bondade, graça e misericórdia. Mais uma vez em Tua trina presença nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor mais uma vez se evidencia como o nosso Deus, como o nosso refúgio e como a nossa fortaleza. Ajuda-nos, ó Deus, a aquietarmos os nossos corações. Ajuda-nos a aquietar a nossa alma, Pai. Esse momento forçado de isolamento social que tem gerado tantos problemas, ó Pai. Nos ajuda, ó Deus, a vencermos. É o Senhor que quebra a lança, é o Senhor que despedaça o carro, põe fogo em tudo. Então nos ajuda, Deus, a vencermos mais essa batalha. Nos ajuda a nos regozijarmos e a nos alegrarmos na Tua trina presença. É isso que nós te rogamos, Pai Santo. Também queremos interceder, Senhor, por todas as famílias enlutadas, por todas as famílias que estão sofrendo porque perderam um ente querido para a Covid-19. Nós também, ó Deus, queremos rogar o Teu consolo, o Teu refrigério. Nós te rogamos, ó Deus, a manifestação do Teu Espírito na vida dessas pessoas, ó Pai. Que elas sintam-se abraçadas e acalentadas pelo nosso Salvador. Nós também, ó Deus, queremos rogar por todos aqueles que estão em uma UTI
ou não, mas que estejam em hospitais sofrendo, batalhando pela vida na luta contra a Covid-19. Rogamos a tua misericórdia na vida dessas pessoas, ó Deus. Pai amado, nós também queremos interceder por todos os profissionais da área de saúde. É uma oração que nós estamos fazendo diariamente, Senhor. Rogando a manifestação da tua graça, de teu poder sobre a vida deles, pois muitos estão trabalhando em condições insalubres, sem o EPI adequado, sem o equipamento, sem os elementos que são necessários para cuidar, inclusive, dos próprios pacientes, ó Deus. E os governos aí torrando dinheiro de maneira corrupta, ó Deus, e não resolvendo nada em muitos casos. Rogamos a manifestação do teu poder, da tua intervenção em destruir as obras malignas de Satanás nos governos do Brasil, em todas as esferas, ó Pai. Rogamos a tua justiça. Manifesta a tua justiça para o povo brasileiro. Manifesta a tua justiça, Pai amado, para com os teus filhos, em nome de Jesus. E nós rogamos, ó Deus, as tuas ricas bênçãos sobre todos os amados irmãos e irmãs que estão presentes online nesse momento, para com as igrejas, para com os pastores presentes também. O que nós rogamos, ó Deus, é a tua boa mão, a tua destra poderosa nos abençoando, nos livrando da peste perniciosa que é a Covid-19. Mas se porventura, ó Deus, nós venhamos a ser contaminados, que o Senhor nos conceda a misericórdia, que o Senhor nos conceda a força de nós superarmos o momento de contaminação. É isso que nós rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, este que vive e reina para todo sempre. Amém, amém e amém. Irmãos, mais uma vez nós agradecemos a presença de todos vocês, aos nossos amados irmãos da nossa igreja, a segunda igreja presbiteriana de Rio Doce. Eu sou o pastor Luiz Carlos e nós rogamos que os irmãos não esqueçam de estarem contribuindo com a Cesta do Amor. Os irmãos estão cientes que alguns dos nossos amados já perderam o emprego, alguns são autônomos, apesar da assistência do governo. Ela não é suficiente, é verdade, é boa, é bem-vinda, mas não é suficiente, principalmente se você tem uma família, né? Um homem casado com 2 filhos, ainda pagando aluguel. Então, irmãos, o nosso comprometimento com a ação social é de estarmos dando assistência aos nossos irmãos em primeiro lugar e, em segundo lugar, nós também, mediante a graça de Deus em nós, conseguimos algumas vezes estar dando assistência a algumas pessoas fora da esfera da igreja. E continuem contribuindo, mas antes de fazerem a sua contribuição, é importante, irmãos, ligar primeiro para o diácono Aloísio. É bom estar entrando em contato com ele, ok? Para saber de fato qual é o gênero alimentício da Cesta do Amor que está em falta. Porque às vezes, digamos que o irmão chega lá, deu um fardo de arroz, então aí você já tem uma certa quantidade de arroz, aí se chega mais, fica sobrando um e fica faltando o outro. Então sempre entre em contato com o diácono Aloísio. Agora, se você está na posição de risco, não saia de casa. Não saia. Evite a todo custo sair de casa. Você tem aí o nosso boletim, então você pode ligar para os diáconos, você pode ligar para os auxiliares da diaconia, eles podem passar na sua casa, pega a sua oferta de amor, pega a sua oferta financeira, pega o seu dízimo e vai entregar ao diácono Aloísio, que é o tesoureiro, ok? Então, não esqueçam disso. Se você preferir fazer transferência bancária, fale comigo aqui, conosco, pelo direct, ou fale pelo WhatsApp e a gente disponibiliza 2 contas, 2 irmãos resolveram disponibilizar cada uma conta para que a gente pudesse estar lidando com essa situação momentânea, não é? Então, meus irmãos, Deus vos abençoe e vos guarde. Não esqueçam de estarem fazendo a divulgação do nosso canal, né? Você olhar lá a nossa página, não é isso? No início dela está lá o link que leva direto para o nosso canal do YouTube.
nós queremos o quanto antes podermos estar fazendo transmissão por ele, ok? Vamos ver se o próximo final de semana a gente já consegue fazer esse trabalho. Então, estejam, por favor, não somente se inscrevendo, mas também divulgando o máximo de contato de vocês possível, para a gente aumentar aí esse exército, tá bom, gente? Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe a todos e até amanhã, às 9 horas, nós estaremos aqui juntos novamente, reflexionando e meditando na palavra de Deus. Um forte abraço, queridos. Graça e paz sejam multiplicadas na vida de vocês.